mau uso da televisão e de outros meios de comunicação que estão ao alcance das famílias, dos lares, nos dias atuais. A produção de literatura no mundo hoje é fantástica. Em termos de quantidade, nunca se produziu tanto, numa escala tão elevada. Os meios de reprodução de literatura, de livros, de revistas, jornais, de periódicos, etc., estão avançadíssimos, através da eletrônica, dos computadores, etc., de modo que os lares hoje podem receber uma verdadeira enxurrada de material literário. Entretanto, a qualidade desse produto, desses livros, dessas revistas, em grande parte, deixa muito a desejar. Revistas que exaltam a imoralidade. As revistas que tratam de sexo, por exemplo, são uma verdadeira praga, que invertem os valores, que exaltam a prostituição, a lascívia, o adultério, o homossexualismo. Eu vi uma vez uma revista nas mãos de uma jovem, e aquela revista aparentemente era uma revista simples, uma revista que falava de moda, de problemas da casa, etc. Mas no meio daquela revista havia um artigo em que uma menina de 13 anos já se prostituía com o seu namorado e engravidou. E aquela pessoa que escrevia o artigo dizia: isso não é nada demais. E nada demais, não tem nenhum problema, isso é uma coisa natural, pode acontecer com qualquer uma pessoa. Então, é esse tipo de literatura que está exaltando a prostituição, exaltando o pecado, está prejudicando muitos lares. Eu creio que as famílias, principalmente as famílias cristãs, precisam melhorar o nível de literatura, daquilo que os seus filhos leem, sob pena de acontecer o que o pastor Jones falou, não é? Haver um prejuízo, um resultado deletério para a formação do caráter dessas famílias. Não sei o que o pastor Tozinho teria a dizer. Realmente, irmãos, é necessário que se faça uma advertência severa, porque lá fora, entre a chamada sociedade moderna, as coisas estão se tornando comum. Tanto falam, como escrevem, como mostram por todos os meios de comunicação acerca do sexo, e isso vai paulatinamente destruindo as famílias. E a maior advertência que nós estamos fazendo é aos pais evangélicos, aos crentes, que todos são responsáveis de levar essa palavra, essa mensagem, mostrando com segurança aquilo que nós aprendemos de Deus através das páginas das Sagradas Escrituras. O sexo, por exemplo, está sendo ensinado nos colégios e até sendo escrito em revistas de quadrinhos e por outros meios qualquer, e os filhos chegam em casa até admirados, como nós temos visto, perguntando aos pais acerca do sexo. Então, isto é um grande inimigo do lar. Os pais devem ter cuidado, porque muitas vezes os inimigos do lar não estão lá fora do lar, eles estão dentro do próprio lar. Então, meus irmãos, vocês que estão aí do outro lado, que estão nos ouvindo, devem viver aquilo que aprendemos com as Sagradas Escrituras, ensinar o correto, não enganar aos filhos acerca do sexo, mas ensinar à luz das Sagradas Escrituras. Pastor Tozinho, quando o senhor falou aí sobre o ensino do sexo nas escolas, eu me lembrei de um fato em que a mãe de um garoto de 11 anos, apenas 11 anos, chegou em minha casa preocupada e disse: olha, lá na escola onde meu filho estuda,
quem está ensinando sobre sexo é um homossexual. Você imagina o que é que um homossexual, um homem que está numa vida depravada, na prática aberrante do sexo, não é? Fazendo uso indevido do seu corpo, não é? O que é que esse homem tem para ensinar aos nossos filhos, à juventude, a não ser a depravação? Nada tem a ensinar a não ser o que não presta, o que é ruim. E as crianças que estão em formação, elas vão recebendo aquilo e vão querendo viver aquilo. Então nós é que devemos, que somos responsáveis, que temos a luz da palavra de Deus, nós que somos cristãos, nós devemos a todo custo falar sem parar, falar sem se cansar, advertir constantemente, para que essas influências malignas não cheguem a corromper os lares das famílias cristãs. Eu estava em Belém do Pará e fui fazer uma visita e uma senhora estava falando de uma meninazinha de 5 anos que estava completamente, vamos dizer assim, traumatizada, né? Porque o comportamento da menina era muito aberrante, anormal. E pessoas da sociedade, pessoas até de um certo grau, porque estava ligado à área do direito, né? Juiz e tudo. E a menina assim, de 5 anos aprendeu tudo quanto era gesto obsceno e pegava os meninos da vizinhança e fazia tudo aquela coisa horrível, que a vizinha ficou estarrecida, né, com aquele comportamento. E se descobriu que o pai daquela meninazinha levava revista pornográfica, aquelas revistas mesmo com sexo explícito, e deixava bem à vontade lá na casa, porque ele tinha o hábito de abusar das empregadas. Ô Jonas, você me permite uma intervenção aí, porque eu achei muito oportuno. Você falou uma criança de 5 anos. Uma jornalista no Recife, aliás, uma socióloga, escreveu no jornal que hoje os meios de comunicação estão provocando na infância um verdadeiro estupro mental. Uma criança de 5 anos que tem a sua mente infantil violentada por cenas de sexo explícito, realmente é uma espécie de estupro mental. Aí aquela criança aprendeu tudo na revista pornográfica e queria fazer com os meninos da vizinhança. E o pai então tomou medida drástica, mas não adiantou nada, né? Porque ela via toda aquela cena, simplesmente imitava o que estava nas revistas. E o que, pastor, o senhor pode ajudar? O que nós vamos fazer? É difícil. E eu acredito que os nossos amigos ouvintes, os nossos telespectadores, precisam tomar providências sérias sobre isso. Porque o que fica gravado na mente de uma criança é difícil depois de sair. Mesmo pagando muito dinheiro a analista, a psiquiatra. Então, se temos que tomar uma providência, a providência é a seguinte: façam a limpeza na sua casa. Procurem na sua estante essas víboras, essas serpentes peçonhentas que podem prejudicar a moral, o caráter, a personalidade do seu filho. Retire essas revistas imorais, essas revistas pornográficas que vão deturpar, que vão marginalizar realmente tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que é puro, que é santo e que nós devemos buscar para os nossos filhos. Faça uma grande fogueira e realmente taque fogo. Vamos começar realmente a melhorar o padrão moral dos nossos lares, fazendo uma limpeza em toda a literatura perniciosa que temos dentro de nossos lares. Ô Jonas, eu gostaria de reforçar o seu conselho aos nossos telespectadores, dizendo para eles que não apenas se limitem a fazer esta limpeza nas estantes, que é uma providência da maior necessidade,
mas que procurem, depois de fazer essa limpeza, tirando as revistas, os livros que exaltam a pornografia, que exaltam a maldade, coloque no lugar desses livros, boas revistas, bons periódicos para os seus filhos. E o melhor livro que você, meu caro telespectador, pode colocar na sua estante é este livro aqui, este livro que se chama A Palavra de Deus. Se você colocar este livro na sua estante e estimular os seus filhos, sua família a ler, e se você ler com ele todos os dias, grandes benefícios espirituais e morais advirão para o seu lar. Meu querido telespectador, o tempo passou rapidamente e os inimigos do lar são dezenas, centenas e talvez milhares. Inimigos que realmente estão destruindo os lares, as famílias, separando casais. Infelizmente hoje só deu tempo a falarmos sobre a má literatura, mas que você tenha forças para desistir desta terrível arma que o diabo usa contra a família. Milhares de crianças, 10, 11, 12 anos de idade, já estão vivendo e praticando a prostituição porque aprenderam nas revistas pornográficas, revistas imorais. Para que você possa despertar em seus filhos o seu desejo ardente de conhecerem a palavra de Deus. Bosco, só uma palavrinha. Aqui tem uma palavra, um texto que é maravilhoso. Diz assim: quanto ao mais, telespectador, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É o que nós precisamos.